E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rômulo, em mais uma videoaula aqui pelo cursinho Dê Certo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre citologia, beleza, galerinha? Então, a gente vai começar falando sobre citologia. E, para falar de citologia, a gente precisa falar um pouco das estruturas celulares, tá bom? Das organelas celulares. Então, eu quero começar falando o que são as organelas celulares, tá bom? Então, para começar a aula direitinho, eu vou falar um pouco sobre cada organela, mas primeiro é bom a gente salientar, né, o que são as organelas, afinal de contas. Beleza, galera? Então, aqui deixa eu mudar. Beleza? Então aqui, organelas. Beleza? Então, as organelas, elas são estruturas celulares que vão ser eles vão representar, nossa, depois dessa gaguejada, né? Elas vão representar a menor parte funcional de uma célula, tá bom? Então é a menor parte funcional de uma célula. Beleza? Então, as organelas celulares, elas serão, né, essa menor parte. Opa. Oh, meu Deus. Essa menor parte funcional. E o que isso acaba significando, né, na nossa vida? Acaba significando que toda a célula, ela vai ter uma série, né, de estruturas celulares. Ela vai ter as mitocôndrias, ela vai ter, né, o núcleo celular, ela vai ter os retículos endoplasmáticos, tanto liso quanto o rugoso, tá certo? Ela vai ter os lisossomos, né? Então, os lisossomos, ela vai ter uma série de estruturas. E essa célula, ela tendo essas estruturas, cada estrutura vai desempenhar um papel. Então, cada estrutura dessa célula vai ter uma função, uma determinada função que vai cumprir com o objetivo aí de manutenção da vida dessa célula. Beleza? Então vamos voltar lá no slide. Tchum. Então vamos lá. A célula. Opa. Então a célula, toda célula, ela vai ter uma série de estruturas celulares. Só que a primeira coisa que a gente precisa ver é que existem dois tipos principais de célula, como a gente viu na aula passada. Perdão, galera. A gente viu que a gente tem as células eucariontes, né? Vamos colocar aqui de novo. As células eucariontes e as células procariontes. Beleza? O que isso significa, galera? Significa que as células eucariontes, só para relembrar um pouco, né? As células eucariontes são as células mais complexas e as células procariontes são as células mais simples, né? Então, aqui a gente vai ter as células complexas, as células que possuem organelas membranosas. Beleza? Isso daqui é o mais importante para a aula de hoje, tá? Isso daqui é o que vai diferenciar principalmente esses indivíduos aqui, né, para esses indivíduos aqui. Por quê? As células procariontes,
as células procariontes, elas não possuirão, então aqui, elas não possuirão organelas membranosas. Beleza? Então a única organela que é uma organela não membranosa que os procariontes terão será o ribossomo. Ribossomo. Beleza? Então, a principal célula aqui, a principal organela, né, que vai ter, a organela mais básica que vai ter, tanto nos indivíduos eucariontes quanto nos indivíduos procariontes, vai ser o ribossomo. Beleza, queridos? Então vamos voltar lá ao slide. Então aqui. Então, aqui a gente vê um exemplo, né? A gente vê um exemplo de uma célula procarionte. E essa célula procarionte, ela tem aqui um mesossomo, que é um processo de invaginação, né, dessa membrana. Ela tem a parede celular, esse procarionte, né, esse indivíduo que provavelmente é uma bactéria do reino Monera, né? Os ribossomos aqui bem presentes, que são organelas não membranosas. O citoplasma, que é como se fosse uma gelatina, né, que vai estar colocando todas as estruturas celulares imersas nele. Nesse caso aqui a gente tem um flagelo, mas não necessariamente todos os procariontes têm flagelo. Eles podem ter cílios, podem ter outras estruturas, ou podem não ter, né, nenhuma estrutura. A gente tem o DNA, esse DNA aqui é um DNA circular simples, tá? A gente já falou dele na primeira aula da gente aí. A gente comentou que esses indivíduos, né, eles possuíam, né, um núcleo celular desorganizado e com material genético circular. A gente tem a membrana plasmática aqui e a cápsula, que vai auxiliar aqui o indivíduo, a se manter no meio. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo de uma célula eucariótica, né? Então a gente já consegue ver, né, bem visível aqui, que há uma série de outras estruturas, né? Então a gente tem o complexo de Golgi, o lisossomo, o centríolo, o citoplasma, a vesícula secretora, né? O flagelo também, só que, né, não tem a mesma origem. A membrana plasmática, o ribossomo. Aqui, ó, isso aqui muda bastante, né? O núcleo com o poro nuclear, o envelope nuclear, a cromatina, o nucleolo, tá? A gente tem a mitocôndria, peroxissomo, o citoesqueleto, ribossomos livres e assim por diante. Então, olha quanta complexidade, né, agora os indivíduos estão tendo. Beleza? Olha quanta complexidade esses indivíduos acabaram adquirindo. Opa! Beleza? Então é isso daqui. Agora a gente vai falar mais propriamente das organelas, né? A gente vai falar de cada uma dessas organelas. Só que para falar dessas organelas, a gente precisa sempre começar pela organela que vai mais aqui, né, auxiliar todas as outras a funcionar. É a organela que eu costumo dizer que é a usina de energia da célula, tá certo? Então a gente tem aqui a mitocôndria, mitocôndria, beleza? E a mitocôndria, ela nada mais é do que uma organela que ela é responsável pela respiração celular, né? Então ela é responsável pela respiração celular. O que isso significa? Significa que essa organela, a mitocôndria, que ela tem mais ou menos esse formato aqui, que ela está sendo exemplificada aqui, ó.
essa organela aqui. Então a mitocôndria, ela é de vital importância para o funcionamento da célula. Por quê? Porque ela vai realizar a respiração celular. Mas, afinal de contas, o que é, né, essa respiração celular? Por que ela é tão importante? Então, essa respiração celular, ela vai ficar responsável pela obtenção de energia. Através de que processo? A gente vai ver esse processo nas aulas de química. Mas a obtenção de energia através da oxidação. De moléculas orgânicas. Ou seja, então a gente vai ter aqui uma molécula orgânica, por exemplo, a glicose. Se a gente está oxidando, a gente está acrescentando oxigênio aí nessa reação, tá certo? Então, oxigênio, tá? Que também é representado por essa estrutura. E isso daqui vai estar produzindo o quê? Vai estar produzindo o que a gente quer, né? Que é energia. CO2, né? Gás carbônico. E água. Olha só que loucura. Professor, é por isso que quando eu respiro, eu inalo oxigênio e eu exalo CO2? Sim, senhor. Tá? Então, é por isso que eu vou precisar respirar oxigênio. Para que esse oxigênio oxide a glicose, tá certo? Uma das moléculas orgânicas aí. Professor, onde que eu encontro glicose? Na alimentação, né? Quando a gente se alimenta, principalmente, né? De alimentos com açúcar. Beleza? Então, o açúcar, ele é glicose. É o nome comum da glicose. Professor, eu quero deixar ainda mais bonito. Como é que eu escrevo? Aí você escreve C6H12O6. Beleza? Então, vamos se atentar somente ao fato de que a gente está pegando uma molécula orgânica, a gente está acrescentando oxigênio a essa molécula orgânica, realizando um processo de oxidação dessa molécula orgânica, e aí eu tenho a liberação de energia, CO2 e água. Beleza, queridos? Professor, isso acontece em todas as mitocôndrias? Sim. Isso é um paralelo que a gente pode colocar é do motor de um carro, né? Onde a gente vai pegar uma molécula orgânica, né? Na verdade, não uma molécula orgânica, mas uma estrutura molecular que tem origem orgânica, né? Tem origem do petróleo. A gente vai pegar o oxigênio, por isso que a gente precisa, né, que o motor tenha uma entrada de oxigênio aí. A gente vai ter o processo de combustão, tá? Que é diferente desse processo aqui. Então a gente vai ter o processo de combustão, a liberação de energia para movimentar os pistões, vai sair do escapamento o CO2 e a água. Beleza? Então, olha só como a gente como as coisas, né, são simples. Então, a mitocôndria, ela é a estrutura celular responsável por fazer isso, né? Ela é responsável por realizar processos de respiração celular. Beleza, queridos? Então, vamos voltar lá? Bom, então, olha só. Então, a gente tem, além da mitocôndria, a gente tem também, aqui está a reação explicada, tá bom? A gente tem outra estrutura celular que a gente chama de ribossomos, né? Aquela estrutura celular
mais básica, beleza? Então, lembra que a gente falou que até os indivíduos mais simples, eles vão possuir ribossomos. Então aqui, qual que é a função do ribossomo, professor? A função do ribossomo é produzir proteína. Como que ele é representado, professor? Geralmente ele é um pontinho. Então ele é uma série, ele é um monte de pontinho na imagem, tá? Lá na apostila de vocês, se vocês estão vendo, é um super zoom de um ribossomo, tá bom? Mas ele é responsável pelo quê? Pela produção aqui de proteínas. Professor, como que ele faz essas proteínas? Então o ribossomo, ele é uma estrutura que ele parece aqui mais ou menos, ele dá um desconto, ele parece mais ou menos com isso daqui. Ele vai receber a informação de um RNA mensageiro. Professor, o que é RNA mensageiro? Fiquem tranquilos, queridos, a gente vai falar isso nas próximas aulas. Mas o que eu quero que vocês saibam é que isso daqui é uma receitinha, né? Uma receitinha de um bolo que é chamado de proteína, tá? Então o RNA mensageiro, ele nada mais vai ser do que uma receita para uma proteína, porque ele vai trazer a mensagem com essa receita. Então ele trouxe aqui, o ribossomo vai ler essa mensagem, e essa mensagem vai receber uma série de receitas, né? Vai ter uma série de ingredientes que são chamados, né, de aminoácidos. Tá bom? Então uma série de aminoácidos. Como assim, professor? Uma proteína, ela nada mais vai ser do que vários pedacinhos de aminoácidos aí, todos juntos. Beleza, queridos? Então, vamos lá. Então eu tenho o RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele acaba dando a receita, né, dessas proteínas. Quem é que vai trazer esses aminoácidos? Alguém tem que trazer esses aminoácidos até o ribossomo, porque o ribossomo ele só é o fogão, né? Ele só vai ser a estrutura responsável por fazer essas proteínas, por unir esses aminoácidos em sequência e unindo esses aminoácidos em sequência formando as proteínas. Quem é que vai trazer esses carinhas aqui? É o RNA transportador. Beleza? Professor, RNA parece muito com DNA. Sim, porque é basicamente a mesma estrutura molecular, tá bom? O DNA, ele é ácido desoxirribonucleico. O RNA é o ácido ribonucleico. Professor, muda muito? Muda só um pouquinho. Mas a gente vai falar disso principalmente quando a gente for falar de síntese de proteínas. Tem um capítulo somente para síntese de proteínas. Beleza, queridos? Então, beleza. Vamos falar da próxima organela, então. Então, a próxima organela é o complexo golgieniense, ou o complexo de Golgi, tá bom? É essa estrutura aqui. E o complexo golgieniense, ele tem a função de quê, professor? Ele vai cumprir uma das funções, assim, todas as organelas elas vão cumprir funções extremamente importantes. Mas o complexo golgieniense, ele vai ser, vamos colocar aqui, complexo de Golgi. Ele vai servir para quê? Ele vai servir para empacotar. Ele vai servir para armazenar. E ele vai servir para também produzir. Tudo o que? Empacotar, armazenar e produzir o que, professor? Substâncias.
tá? Além disso, né, voltando um pouquinho aqui no empacotar, ele vai servir para produzir o lisossomo. Então, que é uma outra organela que a gente vai falar mais para frente, né? Então, o lisossomo, tá? Que é uma organela que vai servir para a digestão celular. Mas ele vai empacotar, armazenar e produzir o que? Substâncias. Essas substâncias podem ser proteína. Nesses dois casos, empacotar e armazenar, tá? Então é proteína, lipídio, e glicoproteínas. Só que ele vai produzir, além de armazenar e empacotar, essas glicoproteínas. Proteína, lipídio, glicoproteína, professor, o que é isso? A gente falou isso na aula de bioquímica, beleza? Mas é basicamente isso que o complexo de Golgi ele vai fazer. Professor, como é que eu represento esse complexo de Golgi? O complexo de Golgi é fácil. Você faz isso, ó. Pronto. Aí você faz umas bolinhas em volta aqui, né? Pronto. Isso aqui é um complexo de Golgi. Beleza? Então, queridos, vocês estão vendo que todas as organelas elas têm funções muito bem delimitadas, tá? Elas têm funções aqui muito específicas, muito importantes, tá? Então vamos lá. Além de armazenar, transportar e exportar, todas as substâncias são produzidas pelo retículo endoplasmático liso e rugoso. Então agora a gente fala, né, do retículo endoplasmático liso e rugoso. Então o retículo endoplasmático liso, né, que aqui está representado nessa imagem assim, mas, né, aqui, ó, vocês conseguem ver que ele fica bem próximo ao núcleo celular. Ele vai ficar responsável, né, por produzir lipídios, tá bom? Ou para produzir esteroides, tá bom? Então são os fosfolipídios, que são estruturas moleculares que vão ser responsáveis pelos hormônios, que vão ficar responsáveis pelas estruturas celulares, né, da bicamada fosfolipídica e assim por diante. Beleza? Então o retículo endoplasmático liso, ele é diferente do retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Então vamos mostrar aqui um pouco as diferenças. Então, aqui. Então o retículo endoplasmático liso versus o retículo endoplasmático rugoso. Tá bom? Então a gente tem aqui retículo endoplasmático liso, produção de lipídios. Além disso, de esteroides. Professor, esses lipídios e esteroides vão ser utilizados em quê? Função estrutural e função hormonal, beleza? Professor, e o retículo endoplasmático rugoso? O retículo endoplasmático rugoso, ele vai realizar a produção de proteínas. Produção de proteínas. Tá bom? E essas proteínas, elas vão ter ação estrutural e função enzimática. Beleza? Então, olha só. Um vai produzir... Vamos diminuir um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Opa! Pronto. Então, um vai ter produção de lipídios e esteroides, e o outro vai ter produção de proteínas. E essas proteínas elas vão ter função estrutural e função enzimática. Beleza, queridos? Então essa é a diferença do retículo endoplasmático. E como ele é
como se fosse uma forja, né? Ele vai produzir aí lipídios, vai produzir esteroides, vai produzir proteína, vai produzir, né, enzima. Como ele precisa produzir tudo isso, nem tudo a célula vai utilizar. Muitas das coisas a célula vai excretar, né? Principalmente as células das glândulas, né? Por exemplo, a gente tem aqui a glândula tireoide, que ela vai fazer uma série de hormônios, e quem que vai realmente fazer esses hormônios de fato? São as células dessas glândulas, tá certo? Então eu preciso excretar. Eu excreto com quem? Com o auxílio do complexo de Golgi. Então, um acaba, né, auxiliando o outro. A mitocôndria está lá, fornecendo energia. O retículo endoplasmático liso e rugoso estão lá, trabalhando a todo momento. O retículo endoplasmático rugoso, ele só é rugoso porque ele tem ribossomo. Lembra sempre disso. R de rugoso, R de ribossomo. Então, ribossomo faz o que mesmo? Faz proteína. Olha que loucura. O retículo endoplasmático rugoso vai fazer o quê? Vai fazer proteínas. Então, o ribossomo ele vai auxiliar o retículo endoplasmático rugoso à produção de proteínas. E como a produção de proteínas, né, o outro, o retículo endoplasmático liso, né, começa com L, lipídio liso, então ele vai produzir lipídios e esteroides. Beleza, queridos? Então, só para já ir terminando, os lisossomos, eles são estruturas celulares responsáveis pela digestão celular, tá? E eles têm origem do complexo de Golgi. Os centríolos, eles têm, literalmente, eles são assim, tá bom? Eles são como se fossem tubinhos enfileirados, e eles têm a função de produção do esqueleto celular, tá bom? Do citoesqueleto. E da produção, né, manutenção do formato da célula como ela deve ser, né? Então a gente tem várias células de formatos distintos. A gente tem desde células, né, neuronais, que tem aquele formato de estrela, né, que vocês já devem ter visto, todo mundo gosta de falar bastante dos neurônios. A gente tem as células do epitélio intestinal, então são células com invaginações. A gente tem as células musculares, que são, né, células bem compridas, bem justapostas, que vão ficar aí responsáveis pela contração, pela contração muscular e assim por diante. Então, todos esses formatos celulares, eles vão depender da produção do citoesqueleto, que vai ser produzido aqui, né, pelo nosso amigão centríolo, beleza? Depois a gente tem o vacúolo, né, que está em células, principalmente células vegetais. Então esse vacúolo ele vai auxiliar no controle osmótico celular. A gente tem o núcleo celular, que é extremamente importante a gente falar dele, porque ele é literalmente o livro de receitas da nossa célula, tá bom? Aqui, deixa eu ver, aqui pronto, né? E como ele é o livro de receitas, onde você deixa o seu livro de receitas? Sempre perto do fogão, né? Na cozinha. Então aqui vocês estão vendo que o núcleo celular ele sempre está próximo do retículo endoplasmático liso e rugoso, porque o retículo endoplasmático liso e rugoso, eles que vão produzir toda a informação que está aqui escrita no núcleo celular, tá bom? Então, se você for ver uma imagem, geralmente aquelas membranas que estão em volta do núcleo celular, elas são os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, tá bom? A gente tem a membrana plasmática, uma das estruturas que vão delimitar o formato da célula também, mas que vão também permitir a entrada ou a saída de certas substâncias para o meio intra e extracelular, tá bom? E ela fica ali compreendendo toda a parte externa da célula. Então, só para exemplificar, a gente tem aqui, né? Eu estou olhando uma célula. Pronto. Esse aqui é o básico de uma estrutura
de uma bicamada fosfolipídica, tá bom? Então aqui a gente tem a proteína. Aqui a gente tem os lipídios, né? Então aqui essa estrutura ela vai ser responsável pela permissão, né? Essa proteína ela vai ficar responsável pela permissão de entrada ou saída de certas substâncias. Por isso que a gente falou, né, no começo, que as proteínas elas podem ter função estrutural, aqui ela compondo, né, uma estrutura celular. E a bicamada lipídica dos fosfolipídios. A camada a membrana plasmática ela também é conhecida como bicamada glicoproteica, porque ela tem algumas proteínas que vão ter aqui, né, os seus carboidratos aqui, tá bom? Glicose, né? Então ela vai ter algumas estruturas aqui proteicas que vão ter esses carboidratos, beleza? Então é basicamente isso na aula de citologia. Creio que já consigamos resolver alguns exercícios de fixação, beleza? Então, a teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 princípios principais: análise e marca alternativa que não apresenta afirmação relacionada a essa teoria. Então, só para contextualizá-los, a teoria celular nada mais é do que a teoria mais generalista que nós temos hoje, né, sobre a vida, sobre os seres vivos. E essa teoria diz algumas coisas. A primeira coisa, ela diz que todo ser vivo tem ao menos uma célula. Pelo menos uma célula. A segunda coisa, ela diz que todo processo metabólico, todo processo de metabolismo, ele acontece a nível celular. Beleza? Todo organismo, então a primeira coisa, todo organismo possui pelo menos uma célula. Todo metabolismo acontece a nível celular. E a terceira coisa, é que toda célula vai possuir material genético. Além de todo ser vivo ter capacidade de reprodução, ter capacidade de se reproduzir, de gerar descendentes. Beleza, queridos? Então vamos ver se a gente consegue resolver aí essa questão agora. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Eu disse isso. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Núcleo não, galera. Núcleo não. Cuidado com isso aqui. Lembra que os indivíduos procariontes, eles não possuem núcleo? Beleza? Então a gente já tem aqui a resposta. A resposta B. Ó, vamos ler as outras. As células são as unidades funcionais dos organismos vivos? Sim, são, né? É a menor unidade funcional de um indivíduo vivo. Uma célula só pode se originar-se de outra já pré-existente? Sim, né? Você, por exemplo, se originou de uma célula pré-existente, o zigoto, né? Que foi formado a partir da fusão de um óvulo, que foi eliminado pela sua mãe, e de um espermatozoide pelo seu pai. Beleza, queridos? Eu creio que a aula de hoje já tá bom, né? O que a gente viu. Um beijo no coração de vocês. Espero vê-los novamente. Tenham um excelente dia, tarde ou noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Até mais.